Boa tarde a todos. Com a bênção de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Obrigada pela presença, doutores auditores, doutora Mariana Procuradora, advogado, secretaria. Muito obrigada. Bem-vindos. Vamos dar início ao julgamento do processo 894/2023, denunciado Laurence Moisés Camargo, infração praticada durante a partida Esporte Clube Noroeste versus Associação Atlética Portuguesa, Copa Paulista. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra. Relator, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Rapidamente cumprimentar a todos. Processo 849. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Laurence Moisés Camargo Egert, da equipe do Noroeste, denunciado como impulso no artigo 243-C do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, após ser advertido anteriormente, o mesmo em ato contínuo, com gesto, dando soco em seu peito, proferiu as seguintes palavras: pode me dar cartão, foi pênalti, caralho, vou acabar com a sua carreira, vou te fuder na federação, fulano. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Tem escrita, não? Não. Não. Com a palavra, Procuradoria. Nobres auditores, doutor Rafael, doutora Júlia, doutor João, boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui perante essa terceira comissão disciplinar. No presente caso, o denunciado, ainda que tivesse sido advertido anteriormente com cartão amarelo, foi adiante, provocando o membro da arbitragem e ameaçando-lhe acabar com a carreira, fuder na federação. Tratam-se de ameaças que, portanto, configuram a infração prevista no artigo 243-C do CBJD, razão pela qual a Procuradoria reitera o serviço da denúncia e aguarda a condenação. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Presidente, eu requeri pela desclassificação para o artigo 258, acho que é um caso clássico, né? Entendo que não está caracterizado o artigo 243C da ameaça, né? Na leitura da súmula dá para ver ali que ele já vinha reclamando, então ele já estava nervoso e acabou proferindo as palavras assim: vou acabar com a sua carreira, vou te foder na federação. Acho que essas palavras não têm um condão de caracterizarem um mal injusto e grave, né? Uma vez até porque ele não tem nem como estar realizando essa conduta, né? Ele não tem como acabar com a carreira de ninguém, nem muito menos fuder alguém aqui na federação. Então, o pleito é desclassificação, para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com a aplicação da pena mínima. Uma vez que salvo engano aqui, só dar uma verificada, o denunciado ele é primário. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou acolher a tese de defesa do doutor Rafael, acho que não preenchido aqui o 243C, que o que foi dito não é o suficiente para caracterização de mal, injusto e grave. Ainda que ele venha se socorrer da federação pelos meios adequados, eu acho que não seria o caso do 243C. Eu voto pela desclassificação. O artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. O denunciado é técnico, acho que acabou se excedendo um pouco. Mesmo sem reincidência, nesse caso específico, eu voto pela condenação em 2 partidas de suspensão, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Contini? Bom, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu parabenizo o relator, eu também entendo da forma como a defesa colocou. Acredito que até pela situação de estar na função de técnico e dentro da questão do jogo em si, acabou proferindo essas palavras, mas entendo também que não se configura aí uma ameaça, pura e simplesmente. Acompanho o voto em 2 partidas também, pelo fato, ainda apesar de ser primário, mas pelo fato da gravidade em si, no sentido da forma com que foi falado, né? Ele usar desse argumento de que pode ter acesso à federação e poder estar acima, talvez, da lei, alguma coisa assim. Talvez eu tenha passado por ele, pela cabeça dele, assim como o voto. Obrigada, doutora. Eu também acompanho o relator.
Então, vai ficar o técnico Lourenço Moisés Camargo, suspenso por 2 partidas, com a desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CDJD. João, eu não consigo ver não, está aqui. Localizei agora, obrigada. Não está aparecendo. Tá. 894. O sistema está. Deu certo. Julgamento encerrado. Obrigada. Esse daí vai ser manual, então? Tá, obrigada. Vamos dar início ao julgamento do processo 897/2023. Denunciado Alan Davi, David Dotti, por infração praticada durante a partida Portuguesa versus Palmeiras, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, a doutora Patrícia, com a palavra para a relatora. Por favor, doutora. Obrigada. Se quiser fazer relatório e voto, a Procuradoria não se opõe, uma vez que vai reiterar os termos da denúncia. Bom, dentro da escrita, podemos então, né? Bom, processo 897, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação ao infrator Alan David Dotti, por suposta infração ao artigo 258, ele da equipe portuguesa desportiva. Conforme relato do árbitro, após ser informado pelo quarto árbitro que o referido técnico, num tumulto, xinga o jogador adversário dizendo, abre aspas, vai se foder, joga essa porra aí, caralho. Fecha aspas, o expulso com um vermelho direto. Bom, diante disso, pela conduta antidesportista, o senhor Alan está denunciado pelo 258. Em relação a antecedentes, não existem antecedentes em relação ao senhor Alan. Só uma observação, ele é técnico, né? E além da súmula, com relação à súmula, traz expressamente que a denúncia colocou e vamos à defesa. Bom, a portuguesa de desportos apresenta defesa escrita. Nossa, mas a defesa deles tem uma página. Não, deve estar mais, tá mais embaixo. Então, agora sim. É uma página. Não, depois vai baixando, agora achei. Só um instante. Bom, então eles apresentam a defesa, traz o resumo dos fatos que já foram narrados aqui no relatório, esclarece que trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, enfim, traz, além disso, que houve uma discussão do atleta com o adversário no momento de reivindicação e impedimento do lance do gol da equipe adversária, o que demonstra uma situação absolutamente comum. Diante disso, entende que
por ser uma situação de menor potencial ofensivo, menor reprimenda aplicável ao caso. Esclarece também que questões pedagógicas já foram colocadas ao atleta, que, em razão disso, ele também já cumpriu a suspensão automática. Esclarece também que a apresentação do cartão amarelo se demonstra suficiente à situação do caso. E, diante disso, como já cumpriu a automática, pede uma punição com medida mínima, não havendo deste modo falado. Pede, então, a conversão da pena em advertência. Pede absolvição e caso não seja nesse sentido, a conversão da pena em advertência, resumidamente, esses são os termos da defesa do atleta. Agora, pode passar ao voto, né? Sim, por favor. Bom, em que pese a defesa ter trazido a questão de ser uma situação de menor potencial ofensivo, como eles mesmos colocam, bom, trata-se aqui de uma situação em que o técnico, né, recebeu um cartão vermelho direto pela sua expressão, né? Volto a dizer aqui, conforme narra o árbitro, né, ele foi informado que que o técnico no tumulto xinga um jogador adversário dizendo: "Vai se foder, joga essa porra aí, caralho". Bom, eu, no meu modo de ver, eu entendo até pelo fato dele ser técnico, ainda que primário, entendo que pela situação em si, eu voto por 2 partidas. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. O que eu peço Vênia para dividir só no quanto. Eu acho que o anterior foi um pouco mais gravoso, soco no peito, ele deu, tal. Acho que é um pouco visualmente mais grave do que essa. Essa eu voto por uma partida de suspensão. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar a relatora. Então, fica por maioria suspenso por 2 partidas. O técnico Arnon David Dotti manual, né? Então, esse julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 941/2023. Denunciado a Associação Atlética Portuguesa por infração praticada durante a partida contra o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, pela Copa Paulista Profissional. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor da agremiação da Portuguesa. Denunciada como incurso no artigo 213, inciso 3º, parágrafo 2º do CBJD. De acordo com a denúncia, as observações eventuais constantes na peça, o árbitro relata que aos 90 minutos, 2 de acréscimo do segundo tempo, corrigindo, foi lançado um líquido e cusparadas contra o goleiro da equipe do 15 de Piracicaba, senhor Leonardo Siqueira, fato esse que aconteceu próximo ao alambrado onde estava localizada a torcida da Portuguesa. Esse é o relatório, presidente. Tem defesa escrita, doutor? Não. Vou com a palavra para a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação que não cuidou de resguardar as providências necessárias para repreender tal conduta da torcida. Presidente, eu vou requerer pela absolvição. Eu entendo que o relato da súmula não deixa claro que o líquido que foi arremessado veio da torcida da Portuguesa, né? Ele coloca, fato esse aconteceu próximo ao alambrado e não no alambrado onde estava a torcida. Eu acho que pelo relato da súmula, né, ele abre aí uma dúvida se realmente isso veio da torcida da Portuguesa, e na dúvida, entende a defesa que tem que favorecer o entendimento mais benéfico para o réu, pelo princípio constitucional do indúbio pro réu. Portanto, eu vou requerer pela absolvição. Caso não for esse entendimento, presidente, veio denunciado no 213, então pleito a aplicação da pena mínima
levando em consideração aí até o relato da súmula, no qual não deixa claro, de maneira assertiva, que o objeto veio da torcida. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Aqui eu acho que não há que se falar em não configuração da infração. Acho que poderia ficar eventualmente até no inciso primeiro, desordem em sua praça. Cusparada, foi jogado um líquido. Acho que a presunção de veracidade relativa da súmula não foi elegida, então eu voto pela condenação. A agremiação ela é multireincidente, genérica e específica aqui pela ficha disciplinar. Então eu voto na aplicação da pena de multa em R$ 1.000, dobrada por conta da reincidência, R$ 2.000 no total, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Eu, na questão do valor, fico em dúvida um pouco, mas diante da situação, como é uma Copa Paulista, eu também acompanho o relator. Acho que daquilo que nós temos aqui, não dá para descaracterizar a situação em si, porque de fato está bem nítido do que consta no artigo, né? Ainda que a gente não sabe que líquido que foi, houve o arremesso, eu também entendo como o doutor Jordani, acho que poderia até talvez até estar dentro do inciso primeiro, porque de certa forma poderia até configurar uma desordem na praça, né? A questão do valor ficou R$ 2.000. É porque ele é reincidente. Tem razão. Acompanho. Obrigada, R$ 2.000. doutora. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, fica por unanimidade. Aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 na agremiação da Associação Atlética Portuguesa. Julgamento encerrado. Dar início ao julgamento do processo 942/2023. Denunciados Fabrício Campos Gondim Batatais e Fabiano Celso dos Santos, por infrações praticadas durante a partida Batatais versus União Agrícola Barbarense, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Manuel Jordani, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigado, presidente. Campeonato Paulista Sub-13. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Fabiano Celso dos Santos, da equipe do União Barbarense, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. De acordo com a denúncia, ele recebeu o cartão vermelho direto aos 20 minutos de partida por reclamar e gesticular de maneira assintosa das decisões da arbitragem e dizendo ao árbitro, abre aspas, apita essa porra direito, vai tomar no seu cu. Destacando aqui a Procuradoria se tratar de categoria técnico de categoria sub-13. Segundo o denunciado, o senhor Fabrício Campos Gondim, da equipe do Batatais, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º e artigo 243-C, ambos do Código Desportivo. De acordo com o relato trazido na denúncia, aos 58 minutos, o Gandula, hora denunciado, foi expulso após reclamar contra as decisões da arbitragem e ameaçar os atletas que estavam no banco de reserva da equipe do União Agrícola Barbarense, sendo retirado pelo policiamento. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e salientar que, com relação ao segundo denunciado, se trata de um gandula que, evidentemente, foi além daquele papel que lhe cabe durante a partida. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, em relação ao Batatais, eu não vou estar atuando, tá? Só em relação ao União Barbarense. Eu vou requerer pela aplicação da pena mínima as palavras que o árbitro ou que o técnico proferiu aqui, entendo não serem de uma gravidade exacerbada,
ele reclamou ali de forma, ultrapassou um pouco o limite do respeitável, então o pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do 182. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o técnico, eu voto pela condenação em 2 partidas de suspensão, reduzida para uma, aplicando-se o 182, parágrafo 2º, que eu discordo, né? Acho que o técnico não devia estar incluso aqui, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Segundo denunciado, o senhor Fabrício Campos Gondim, acho que bem tipificada a denúncia, extremamente gravosa a conduta dele, ainda mais tratando de sub-13. Só lamento que não venha descrito aqui nas ocorrências nem o que foi falado e muito menos qual que foi a ameaça. De todo modo, eu voto pela condenação em 15 dias no artigo 258 para o Gandula e mais 30 dias no 243C, considerando que houve inclusive de intervenção pelo policiamento, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Patrícia? Bom, parabenizo o doutor Manuel pelo voto. Vou acompanhar e realmente até acrescentar, bom, em relação, acompanho na íntegra, mas gostaria de destacar aqui a questão do Gandula, né, em relação à decisão. É um absurdo a gente estar no campeonato, ter um Gandula participando dessa forma no campeonato sub-13, onde a gente está com a molecada toda, todo vapor, né? Precisando de boas referências, usando, e o futebol tem esse condão, e a gente acaba se deparando com isso, então eu concordo e acompanho o voto. Obrigada. Obrigada, doutora. Com relação ao Fabrício, acompanho integralmente o voto do relator. Com relação à técnica, eu peço Helena para discordar no ponto e manter 2 partidas. Então, vai ficar o Fabiano Celso dos Santos, por maioria, aplicada a pena de suspensão de 1 partida, e ao Fabrício Campos Gondim, por unanimidade, aplicada a pena de suspensão de 15 dias, mais 30 dias. Aqui que deu um problema. Agora liberou. Sim, tá. Vou agora. Fabrício, né? Fabiano, os partidos. Uma partida. Aqui o próprio. Julgamento encerrado, vamos ao início ao julgamento do processo 944/2023, denunciada agremiação, dizendo, não, já foi, já repetiu.
International Academy versus Esporte Clube 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista Sub-11. Relatora, doutora Patrícia Reale, por favor, com a palavra para a relatória, doutora. Vamos lá, processo 944 de 2023. Paulista Sub-11 é I9 Futebol Tech e 15 de Piracicaba. Procuradoria ofereceu denúncia em relação à agremiação I9, né? I9 Futebol Tech, por infração, suposta infração ao artigo 213, inciso 3º, parágrafo 1º do CBJD. Conforme traz no item observações da súmula, informo que aos 46 minutos de jogo foi arremessada uma garrafa cheia de água pela torcida I9, não sendo possível identificar o arremessador, em direção do árbitro assistente, senhor Jonathan. Informo também que a garrafa não atingiu o mesmo. Bom, diante dessa situação, a Procuradoria oferece a denúncia por essas razões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, esse é o relatório, só para esclarecer que a equipe tem antecedentes. E nada mais a acrescentar, é isso. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação da mesma forma que ocorreu em caso anterior. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, por favor. Presidente, ao contrário do julgamento anterior, a defesa entende que ficou claro pelo relato do árbitro que veio da torcida I9. Então, levando em consideração ao princípio da veracidade relativa da súmula, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima e, em defesa, em favor do denunciado, só vou requerer a aplicação do benefício do 182, afinal é um sub-13, e também em que pese, né, existe ali uma reincidência, ela não é específica no artigo 206, então que se leve em consideração também no momento da dosimetria da pena. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Patrícia, para proferir o voto. Bom, até considerando que já está, considerando a configuração da infração aqui pelo 213, e também pelo fato de não ter agremiação, ter trazido alguma outra informação que pudesse justificar o fato de minimizar, talvez, o valor da multa, ainda que seja um sub-11, eu entendo, e até considerando isso, considerando sub-11, considerando, inclusive, o benefício do 182, e tendo em vista a reincidência, eu voto pelo valor de R$ 1.000. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, vai ficar aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000, a agremiação 19 futebol. Certo. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 945/2023, denunciada a agremiação Itapirense por infração praticada durante a partida Santos versus Sociedade Esportiva Itapirense pelo Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor. Processo 945, Campeonato Paulista Sub-13. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor da agremiação Itapirense, denunciada como em curso no artigo 243-G, parágrafo 2º do CBJD. De acordo com as observações eventuais constantes aqui da denúncia, aos 5 minutos de partida do primeiro tempo, veio da torcida visitante Sociedade Esportiva Itapirense um grito de
abre aspas. Vai jogar, neguinho, direcionado ao atleta de número 04 da equipe do Santos. Estava próximo à torcida para execução de uma cobrança de arremesso lateral. Não conseguimos identificar a pessoa, mas paralisei a partida e solicitei à torcida que não se manifestasse desta forma e que tivesse cuidado com as palavras para não ofender os garotos. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Só complementando rapidamente, desculpa, presidente, a denúncia também traz do regulamento da Comebol, que trata aqui da discriminação e comportamentos similares, tá? Em defesa, não. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Presidente, caso a Procuradoria, primeiramente, gostaria de enaltecer a denúncia formulada pelo Dr. Rodney, que é um homem negro e que é militante do movimento negro e que representa, inclusive, o Brasil em cores internacionais, tratando dessa pauta, que é uma pauta séria. É uma pauta seríssima e eu lamento que ele não pôde estar aqui hoje para ele poder sustentar essa denúncia, porque ele faria isso, com certeza, com muito mais propriedade, lugar de fala e conhecimento técnico, inclusive, do que eu. O racismo é um caso seríssimo, e é seríssimo ainda mais praticado contra um atleta do sub-13, uma criança, por um grupo de adultos da torcida visitante do Santos. Desculpa, do Itapirense. É um caso gravíssimo e que depende aqui da ação severa, da condenação severa desse tribunal para que isso pare de acontecer, uma vez que já passou muito do momento que esse tipo de conduta pare de acontecer no âmbito do futebol brasileiro e mundial. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu quero iniciar aqui fazendo coro à manifestação da Procuradoria. Entendo também ser um caso gravíssimo, né? Gestos assim que não cabem mais no futebol, mas, por dever de ofício, presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, porque eu entendo, né, pela leitura do tipo no qual foi denunciado, só é possível a prática, a condenação da entidade desportiva quando é praticado por mais de uma pessoa, né? Você vê, o artigo, ele em todas as oportunidades no qual ele descreve, ou ele descreve torcedores, é sempre no plural, a torcida, ele fala prática simultânea por um número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade desportiva, coloca no parágrafo 2º, por exemplo, aplicado à entidade desportiva cuja torcida praticar atos discriminatórios neles tipicados, os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar. Então, eu não vejo como possível a punição da agremiação nesse tipo específico, quando o árbitro relata que foi um ato isolado do torcedor, né? Ele colocou, não conseguimos identificar a pessoa. Se ele tivesse colocado, não conseguimos identificar as pessoas, aí sim eu acho que estaria perfeita a denúncia, mas infelizmente, pelo relato da súmula, entendo que isso foi um ato de um racista, de um torcedor, né, de uma pessoa, e o tipo penal ele não possibilita a punição da agremiação quando praticado por uma pessoa. Existe a possibilidade quando praticado por torcida, por mais de um indivíduo. Caso não for esse entendimento, presidente, o pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do 182 em favor do denunciado. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar tanto a Procuradoria quanto a defesa pelo coro aí, a gravidade do assunto. E lamentar esse tipo de comportamento, que eu acho que infelizmente é reflexo da nossa sociedade, em que um jogo sub-13, nós temos alguém se dirigindo a um garoto, uma criança, desta forma. Além de criminosa, aí foge um pouco da nossa alçada neste momento, é extremamente grave.
E eu acho que a agremiação itapirense, ela conseguiria identificar esse autor se ela tivesse o mínimo de boa vontade, na medida em que se trata de um Campeonato Paulista Sub-13 e que eu acredito que não haviam muitos torcedores da equipe do Itapirense. Então, muito possivelmente, aqui só desenvolvendo o raciocínio, seja alguém ligado ao clube ou aos garotos. Então, desse modo, eu voto pela condenação da agremiação. Peço vênia ao doutor Rafael, eu acho que o parágrafo 2º permite a condenação da agremiação na medida em que menciona a torcida, e torcida pode ser, inclusive, uma única pessoa. Eu acho que no caso de um número considerável, nós estaríamos eventualmente diante do caso do parágrafo 1º, perdão. Então, eu voto pela condenação, a pena de multa no valor de R$ 10.000, reduzindo para 5, por se tratar de campeonato amador, com base no artigo 182. Presidente, esse é meu voto. Obrigada. Como vota a doutora Patrícia? Antes de mais nada, também gostaria de trazer algumas considerações a respeito desse tema. É muito triste a gente ter que julgar pessoas ainda, né, a agremiação que acaba se responsabilizando por pessoas desse nível, né, que não consegue discernir e preservar as crianças, né, que é interessante que a gente vive num país miscigenado, com tantos negros, com tantos afrodescendentes, é tudo tão misturado e a gente tem que conviver com esse tipo de situação, e ainda tem pessoas que acham que essa situação é normal, né, a bem da verdade isso não é normal, né, é lamentável, assim, isso daí pode a consequência disso na vida de uma pessoa é absurda, né, a criança é um ser humano, né, o ser humano vai arrastar isso para o resto da vida, e a pergunta que se faz é até quando a gente vai, né, ter que passar por isso. Há pouco tempo, na outra comissão, eu participei de um julgamento de uma pessoa que trabalha na federação por racismo, e isso foi no Juventus, e essa pessoa trabalha aqui há tanto tempo, e se não fosse o empenho da comissão, provavelmente ele tanto que ele compareceu, ele nem acreditou que a comissão estava levando a sério isso. Então, além de tudo, a gente tem a pessoa que recebe esse tipo de ofensa, de discriminação, ainda acaba na condição de vítima, ela ainda acaba sendo sempre descaracterizada, desvalorizada. Eu acompanho, obviamente, o voto do doutor Jordani, parabenizo, lamento a situação, acho que inclusive que as equipes deveriam se fortalecer contra isso e inclusive com certeza por ser um sub-13, com certeza eles tiveram acesso, foi igual aconteceu no Juventus, sabiam quem era, mas não quiseram identificar e teve que ter um empenho da comissão para poder, de alguma maneira, buscar mais informações dentro da federação para poder alcançar um mínimo de julgamento justo. É muito triste. Enfim, é assim como eu voto. Parabéns, doutor Jordani, pelo seu voto. Obrigada, doutora. Parabenizo o relator também pelo voto. Lamentável a gente enfrentar ainda situações dessa natureza, ainda mais sendo um campeonato paulista sub-13. Eu vou aumentar um pouquinho mais a pena, peço vendo aqui no quanto da pena, aplico a pena de 15 mil, aplicando em 82, R$ 7.500. Então, vai ficar por maioria aplicada a pena de R$ 5.000. Presidente, eu queria a lavratura do acórdão, tá? Relatório voto, tá. Uhum.
Então, o acórdão fica, doutor Manuel, né? O julgamento é encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 946/2023. Senhor Yasmin Custódio da Silva, por infração praticada durante a partida Independente versus Ferroviária, campeonato sub-20 amador feminino. Pode ser relator do voto, então? Relatora, doutora Patrícia, a relatora, por favor. Vamos lá, processo número 946 de 2023. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação à atleta Yasmin Custódio da Silva por suposta infração ao artigo 250. Conforme traz o relato do árbitro, o motivo da só um dia. Conduta antidesportiva por puxar assintosamente seu adversário sem disputa de bola. A atleta havia sido advertida anteriormente por ação temerária. Bom, em relação a isso, deixa eu ver só mais uma coisinha. Tem um videozinho do YouTube aqui, mas acho que não, enfim, cada um pode ver no seu computador. A Procuradoria oferece a denúncia nesses termos. Deixa eu só ver se tem alguma coisa mais aqui. E esse é o relatório. Bom, já posso passar para o voto, Voto, considerando doutora, por favor. considerando que se trata-se do segundo cartão amarelo, inclusive a atleta primária, meu voto é por uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Acompanha a relatora, então fica por unanimidade. A atleta Yasmin, aplicada a pena de suspensão de uma partida, convertida em advertência. Julgamento finalizado, e assim encerramos o julgamento dos processos. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada.